Estamos começando mais um Beyond Borders, aqui diretamente de Dubai. Faz tempo, hein, Gustavo? Que a gente não aparece por aqui. A gente está trabalhando muito, né, Rodrigo? Trabalhando muito esse calor aqui do verão de Dubai, mas hoje com um convidado super especial e até culpado de tudo isso que a gente está acontecendo aqui. Originou, até a gente vai comentar um pouco, do nosso sempre ministro Bruno Araújo. Foi ministro de cidades do governo Temer, presidente nacional do PSDB, advogado e um dos precursores desse movimento de trazer grandes empresas do Brasil para o Oriente Médio. O Bruno, até dividindo aqui um pouco da minha experiência própria, ele que me apresentou para o João Dória, para o LEAD, Que legal. que ele é co-chairman do LEAD Emirados e um grande parceiro desse movimento. A gente vai conhecer um pouco mais da história. Primeiro, obrigado, Bruno Araújo, pela parceria e por participar do nosso programa. Prazer enorme estar com você, Rodrigo, com o Gustavo. Estava devendo esse bate-papo já há um bom tempo. Chegou o dia e a gente vai poder exercitar muito aí do que todos nós pensamos sobre esse país, essa região maravilhosa, né, e o quanto ela ainda pode ser desbravada pelos brasileiros. É isso aí. É um prazer enorme, né, estar recebendo você com a gente aqui, Bruno. E a gente queria começar, assim, fazer esse paralelo, né? Contar um pouco de sua história. Começou lá atuou na vida pública durante muitos anos, depois migrou, né, para a parte privada, com esse intercâmbio Oriente Médio. Então, pode ficar à vontade. Conta para a gente um pouquinho como começou essa trajetória aí. Ele saiu no alto, né? Porque geralmente a parte de sair da vida política é complicado. Ele saiu no auge de empreender agora. Geralmente no Brasil, no Nordeste brasileiro, onde é a minha origem, geralmente você deixa a vida pública porque faltou o voto ou porque morreu no mandato, né? Eu consegui exercitar essa possibilidade de entender qual era o momento de viver a experiência na vida privada. Bem, eu comecei minha vida pública muito cedo. Ainda aos 18 anos, eu trabalhava com o governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, um grande amigo, já falecido, e que foi governador, iniciando seu mandato em 1991. A partir dali, mergulhado na Faculdade de Direito do Recife, vivendo vida pública. Meu pai fez vida pública. Eu vou para o meu primeiro mandato em 1998, deputado estadual. E um mandato muito intenso, mais jovem eleito, então, naquela eleição, e num processo de aprendizado político. Pernambuco é um estado, todos sabem, que tem uma vocação para exercício de política que faz parte da nossa história. Eu costumo brincar que menino na escola, na alfabetização, trata de política e de vida pública como gente grande. E tive a oportunidade de fazer essa minha escola na Assembleia Legislativa, mas sempre tive um foco de contribuir, imaginava contribuir um dia com a política nacional, até me eleger deputado federal em 2006, e ter tido a oportunidade de uma experiência muito rica. O PSDB ainda no auge do seu poder político, fazendo oposição ao PT. Os meus mandatos foram de oposição ao PT. E chegando em Brasília, sendo líder do PSDB em Brasília, tendo um protagonismo a partir de determinado tempo, entendendo que tinha chegado àquele ambiente de protagonismo, liderando a bancada, sendo presidente de comissões relevantes, tendo passado pela vida pública, podendo contribuir como autor do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileiro, como ministro de Estado, toda a legislação de regulação fundiária, ter dado o pontapé para, com o presidente Temer, encaminhado para o Congresso Nacional, o Marco Legal do Saneamento, que permitiu a maior, hoje, o mais relevante e importante pelos movimentos de investimento em infraestrutura no país, além de um impacto na qualidade de vida das pessoas. Então, ao longo dessas mais de 2 décadas, como deputado estadual, deputado federal, ministro de Estado, depois presidente nacional do partido, as pessoas me perguntam, Gustavo, mas Bruno, qual foram os partidos que você passou? Eu comecei no mesmo e encerrei no mesmo. E nessa caminhada, ainda muito jovem, um senhor no interior de Pernambuco me fez refletir muito. Disse, olha, deputado, o senhor está nisso muito cedo, pense antes do eleitor cansado e ansioso, o senhor primeiro faça o primeiro movimento. E eu fui, ao longo do tempo, preparando a família, os amigos, para dizer que estava chegando próximo, faltavam algumas eleições, até que chegou no dia e ninguém acreditava que, de fato, eu não iria disputar. E como você disse, Rodrigo, mesmo sendo presidente nacional do partido, né, e as pessoas sabem que hoje o modelo de financiamento político no Brasil é do financiamento público, são os partidos quem conduzem isso, e mesmo estando naquele momento na presidência nacional do PSDB, com um orçamento relevante, ainda o partido com um tamanho importante,
eu deixei claro que não era mais o momento de minha cota de servir ao Brasil na vida pública estava dada e com muito orgulho com contribuições relevantes. E era momento de se focar completamente para a minha atividade profissional, que eu nunca deixei por completo, mantinha de alguma forma, mas pude mergulhar nela por completo como advogado, trabalhando essencialmente em Brasília, até depois também ter a oportunidade, e a gente vai conversar um pouco do que foi descobrir Dubai, e hoje nós estamos aqui juntos nesse bate-papo. Que ano que foi isso que você deixou de ser da vida pública? Eu disputei a minha última eleição em 2018 e em 2022, ainda como presidente nacional do partido, eu decidi não disputar a eleição. Então, eu diria que formalmente eu deixei a vida pública quando encerrei a presidência nacional do PSDB em janeiro de 2023. Então, eu ainda estou debutando, ainda são só 2 anos formalmente nisso, mas já com a cabeça de vida privada estabelecida há mais tempo. E até para entrar nisso, né, Gustavo? A gente sempre comenta, estamos empreendendo há bastante tempo aqui no Oriente Médio. Qual que foi a sua primeira interação? Sabe, obviamente, sua família, Carol, está até aqui com a gente assistindo, tem descendência húngara. É verdade. Suas filhas também húngaras. Qual que foi a sua primeira interação com o Oriente Médio? Porque até então o setor privado, o público no Brasil não fala tanto de Oriente Médio como deveria. Qual que foi a sua interação? Vamos lá, em 2010 para 2011, eu tinha curiosidade de entender o que estava acontecendo em Dubai, né? Acho que em 2010, nós estávamos num ambiente ainda... Burj Khalifa era recém-construído, talvez 2 anos. Talvez só tivesse 10 anos o Burj Al Arab. Dubai já estava entrando nessa rota, não é, de chamar a atenção da comunidade internacional. Eu vim passar aqui alguns dias com a família, as crianças pequenas, e um casal de amigos em janeiro de 2011. Passado 10 anos, e naquele momento eu já saí daqui impactado pelo que estava acontecendo. Naquele momento, os dados é que Dubai tinha mais de 20% de todas as gruas do planeta construindo a cidade naquele momento. Bom, passado 10 anos, veio a pandemia em 2020 e ao longo de 2020 e ao final de 2020, o país que tinha se preparado melhor para continuar recebendo fluxo turista era os Emirados Árabes Unidos. E aí eu botei no radar voltar ao país para o Réveillon de 2020 para 2021. Mas alguém falou disso com você? Não, lá ou você foi uma intuição? Não, exercício próprio, curiosidade. Legal. E nesses 10 anos sem vir aqui, obviamente, tinha uma posição privilegiada, tanto pela função pública, pela natureza também de poder viajar, ter feito nesses 10 anos incursões em muitos países pelo mundo. 10 anos depois, quando eu volto com a família e as meninas que chegaram crianças já eram adultas, eu vi, na realidade, que nenhum lugar do mundo teve um impacto de transformações urbanísticas, de decisões governamentais, de evolução de negócios, tão impactante quanto Dubai. Naquele ano, eu disse a Carol, a minha esposa, nós vamos construir um desenho de uma atividade profissional aqui. E aí casou que com demandas profissionais de clientes que estimularam a possibilidade de a gente poder montar a primeira empresa aqui na área de consultoria, foi um processo, digamos, de forçar e construir a possibilidade de montar uma base e entender o que estava acontecendo no país. E, obviamente, de lá para cá, obviamente, a coisa foi amadurecendo num processo de prestação de consultoria, de intermediação de interesses, de negócios, de interesses entre o mundo árabe e o Brasil e o mundo árabe, e a coisa tem evoluído nesse sentido. Então, eu diria que foi algo construído em cima da curiosidade do que era conhecer o país em 2011, entender o impacto do que foi essa mudança 10 anos depois, em 2021, e nesses 4, 5 anos, tendo construído, inclusive tendo a oportunidade com você, de a gente ter construído oportunidades nesse país que chama a atenção hoje do mundo e ainda é muito novo, não é? Ainda é uma novidade para os brasileiros. Tem muito ainda o que caminhar. Ô Bruno, você consegue fazer um paralelo assim dos desafios, por exemplo, que um país igual o Brasil tem
quando a gente vê um país igual os Emirados, que começa pelo regime, é diferente, né? Questão de eleição, partidos e tal, e eu acho que isso também dá uma celeridade, essa celeridade que é só quem vive aqui ou quem vem aqui consegue enxergar, né? De bairros gigantescos que não existia 3 anos atrás, você vê que a gente que está aqui desacredita, né? Mas tem alguma coisa que você percebe nessa sua experiência convivendo com os Emirados, Dubai, e a experiência que você teve na vida pública no Brasil? O que a gente poderia fazer diferente do que a gente faz para que o país avançasse mais rápido do que avança? Com certeza, Gustavo. O fato de a gente poder reunir a experiência de vida e poder criar referências e comparações ajuda a algumas reflexões, né? A primeira delas é que, bom, quando nós nos preparamos, vamos nos preparar para o vestibular, nos entregam um livro. Na primeira página do livro é o nascimento da escrita, a Mesopotâmia, o Tigres e Eufrates, que estão aqui do lado, né? Hoje o Irã. E aí nos ensinam sobre Egito, Grécia clássica, Europa e descobrimentos. E deixam de nos contar o que acontecia ao longo de milhares de anos no Oriente Médio e em toda a Ásia. Então, o padrão nosso de formação é da compreensão das democracias desenvolvidas a partir da Revolução Francesa e as experiências que a gente conhece do Ocidente. O que é que há hoje? Não há sistema de governo um melhor do que o outro. Há sistemas de governo que se adaptam às questões culturais da população, né? Nitidamente, nós vivemos uma crise da democracia no Ocidente. Em que sentido? A democracia foi, ao longo do tempo, amadurecendo suas instituições. Essas instituições foram tomando tamanho. E o modelo de decisão hoje são modelos de decisões burocráticos que levam tempo para uma sociedade de constante e veloz transformação. Então, se nós pegarmos um modelo clássico, seja onde eu vivi, Congresso Nacional Brasileiro ou Congresso Nacional Americano, qualquer coisa mais relevante vai ser discutida em 6, 7 comissões dentro de uma das casas legislativas, na Câmara, vai passar 3, 4 anos em discussão, vai ao Senado, passa 2, 3, 4 anos em discussão e, tendo qualquer modificação, volta de novo para mais um ano de discussão. Eu tenho projetos que levaram 6, 7, 8, 9, 10 anos para aprovação. E no mundo, na era da tecnologia, inteligência artificial, inteligência generativa chegando, a internet já ficou coisa velha, né? O modelo de decisão das democracias ocidentais precisam... Não é a questão se a democracia é boa ou ruim, mas como a democracia pode ser mais efetiva e mais rápida nas decisões. Então, nós vivemos, por exemplo, uma discussão relevantíssima para o Brasil agora. Vamos discutir se nós vamos explorar ou não vamos explorar a margem equatorial. É uma fonte de riqueza imensa, mas que está próxima de regiões ambientais sensíveis. Mas que a França, que tem todo um discurso ambiental, já explora ali na frente na Guiana Francesa, né? As outras Guianas já exploram. E nós vamos para um modelo de decisão onde as instituições precisam falar. E é importante as instituições falarem, é imprescindível. Mas a questão posta aqui é com que velocidade a democracia debate e discute as questões. Aí eu venho para o paralelo. É o que nós vemos, o que acontece nos Emirados Árabes. Obviamente, o modelo de decisão não é um modelo do padrão democrático, é um modelo mais centralizado. Bem ou mal, as decisões são tomadas para fazer ou para não fazer. A diferença é que quando a decisão é no sentido de fazer, em poucos meses a gente vê as coisas acontecerem. Ô, Bruno, a gente até falou isso aqui uma vez, mas acho que vale a pena, só para contextualizar a audiência, tipo, nível de decisões são tomadas rápidas. Quando eu mudei para cá, a semana ainda era Semana Árabe. Semana Árabe, para quem não sabe, é de domingo a quinta, com a sexta e o sábado, o fim de semana. Então, Perfeito. A gente mudou para cá em julho de 2021, era assim. Em dezembro de 2021, tomaram a decisão, 17 de dezembro, que a partir do dia 2 de janeiro iria para a Semana Ocidental, de segunda a sexta-feira, né? Semana útil, com final de semanas. E acabou, discutiu, tomou a decisão, dia 2. Implementa. Está rodando. Esse ponto que você está tratando, Gustavo, é relevantíssimo para quem nos ouve no Brasil entender.
Há duas coisas nessa decisão. Essa decisão, essa mudança de calendário passa por duas reflexões. A primeira é que, uma vez decidido, está decidido, é implementado. Mas há uma outra por trás disso que demonstra um modelo mental que possibilitou a construção do país. É a decisão de dizer, olha, nós, em mudarmos um calendário que, por fatores culturais e religiosos, estão consolidados há mais de 600 anos, 700 anos, ou 1000 anos, enfim, e fixar num calendário onde a maior parte do planeta vive ocidental, isso pode incrementar recurso, desenvolvimento, melhor qualidade de vida, nós vamos tomar e vamos fazer. Vamos fazer um paralelo. Imagine se o Brasil tomaria uma decisão de mudar o calendário para o que seria o calendário muçulmano. O nosso sábado ia virar sexta, o nosso sábado, o nosso domingo ia virar segunda. Primeiro, imagine essa discussão no Congresso Nacional, com as organizações sociais, com todo o debate na sociedade, quantos anos. Segundo, se o país está disposto a abrir mão do seu modelo cultural para que ele incremente a economia, gere mais empregos, gere mais riqueza e mais qualidade de vida. Então, esse exemplo que você cita demonstra duas coisas relevantes. Há um modelo de decisão, obviamente, centralizado que decide e executa, mas por trás dele está dizendo isto é melhor para o conjunto da sociedade, E o desprendimento de largar algo com tantos séculos incorporados na cultura é um exemplo das decisões. Eu ouço muito, e você deve ouvir também, Rodrigo, Gustavo, olha, Dubai eu tenho algo seguinte, eu não gosto de Dubai, porque Dubai é uma cidade muito artificial. E eu pergunto como se Recife nascesse de um pé de árvore. Como se São Paulo tivesse brotado no... Claro que o modelo de construção de muitas cidades no mundo levaram 1000 anos, levaram 500 anos. Mas eu vivo na capital federal, eu vivo em Brasília. Brasília tem a idade do país dos Emirados Árabes, praticamente a idade. Nós fizemos uma coisa fantástica, construímos uma bela cidade no centro-oeste do Brasil, ajudou a integração, ajudou a, de alguma forma, estimular a chegada das novas fronteiras agrícolas do país, mas nós construímos uma cidade. No mesmo tempo, no mesmo período, eles construíram um país. Então, esse exemplo que você cita do calendário é a maior demonstração de um modelo veloz de decisão e de um modelo de abrir mão de algo muito enraizado, porque é uma compreensão de que é algo melhor para a sociedade. Não, e eles estão num desenvolvimento tão rápido aqui, e aí até para entrar mais nessa questão, a gente conversou ontem bastante também sobre os negócios. Está claro para os Emirados que eles querem fazer Brasil, querem estar mais próximo da América Latina. O Sheikh Khalid foi recentemente para o Brasil, na reunião dos BRICS. E isso é sempre uma demonstração. O setor público vai na frente e o setor privado tem que acompanhar. O Brasil parece que quer perder mais uma chance de se expor. Aí até voltando quando você começou a entender dos Emirados, o que você, morando obviamente no Brasil, tendo muita parte do seu tempo no Brasil, o brasileiro gosta muito de fazer Estados Unidos, Europa. O que você vê dessa diferença do momento do Oriente Médio hoje em dia para o que está acontecendo nos Estados Unidos? Ainda mais esse tarifaço, a gente conversou até do questão num setor específico, que a gente vai entrar depois do agro, mas o que você entende desse movimento, desse timing agora de Oriente Médio? Vamos lá, aquilo que eu sou inicialmente. O Brasil é muito fechado culturalmente para o comércio mundial. Faz pouco tempo, a gente fala 1808. 1808 é muito pouco tempo comparado à história do Oriente Médio, não é, da Ásia ou da própria história europeia. Até 1808, o Brasil era proibido de comercializar com qualquer outra nação que não fosse a própria Portugal. Não é um país minúsculo, a metrópole, uma metrópole minúscula dentro do contexto europeu. Então é tudo muito recente. O Brasil saiu recente. As empresas brasileiras saíram para o mundo na década de 60, década de 70. Vamos lá, conservadoramente, na década de 70. O processo de internacionalização das empresas brasileiras é muito recente. Ele é bebê. Ele ainda está num processo muito inicial em relação a você imaginar que no Brasil, colônia, você tinha bancos ingleses ou bancos...
ou empresas europeias funcionando com... Bom, eu comparo os Emirados Árabes a relação do Brasil com a Flórida na década de 70. Né? Nós temos um processo ainda muito embrionário nessa relação do Brasil com o mundo árabe. E, sobretudo, numa compreensão onde, do ponto de vista de mercado de comércio, de mercado internacional, nós somos um player respeitado nas posições do agronegócio, somos um player respeitado na indústria aeronáutica, nós somos um player respeitado na indústria da mineração e, numa coisa muito pontual, na exploração de petróleo de águas profundas com a Petrobras. Acho que, tirando essas posições, que são posições inovadoras, relevantes, esse é o foco que o mundo, especialmente o mundo árabe, tem no Brasil. Estamos falando do agronegócio, mineração de modo especial, e hoje aqui na região com a presença dessas grandes empresas de mineração, das processadoras de proteína, né? Da Embraer. Então, eu diria que o que é que nós temos hoje na região, e vocês me corrigem, é a presença firme da Embraer, da Vale, BRF. na BRF. Não é? Na Mafrig. Não é? Há um tempo atrás, a parte de construção, né? Pessoal da Odebrecht teve aqui. Da Odebrecht, há um tempo atrás. A Odebrecht foi a primeira empresa, junto com o Mendes Júnior. Esta foi a parte do Brasil, quando o Brasil começou a sair de forma mais pujante, foi prestando serviço na área de construção. Então, as grandes construtoras brasileiras ganharam know-how e tiveram uma participação muito relevante nas suas holdings da parte que prestavam serviço no interior. Acho que nós temos... acho que a Odebrecht fez metrô de Abu Dhabi. A pista do aeroporto de Abu Dhabi, uma das pistas foi a Odebrecht. A Operação Lava Jato, ela dizimou as empresas de engenharia brasileiras. Sem entrar no mérito o que é, o que não é, mas a forma com que as empresas foram dizimadas é um grande prejuízo à indústria, à engenharia nacional. Aqui do lado nós temos no Oriente Médio, na Arábia Saudita, talvez a maior obra civil recente do país, se não for a maior obra civil da humanidade, que é a construção do complexo do Neom, com The Line e Hexágono, né? 2 ou 3 grandes empreendimentos, obras de trilhões de dólares. Né? De trilhões de dólares. Os engenheiros brasileiros estão contratados por empresas alemãs, empresas francesas, empresas italianas, empresas americanas. A presença da engenharia brasileira são nossa mão de obra agora contratada por empresas internacionais. As empresas brasileiras que nesse processo foram dizimadas ficaram de fora, né, desses grandes empreendimentos. Então, para ser objetivo no que você me perguntou, Rodrigo, assim, acho que nitidamente o mundo árabe tem um interesse e um respeito especial no Brasil por tudo que está ligado à área de segurança alimentar. E as pessoas confundem segurança alimentar como sendo ir comprar uva. Não comprar uva, você liga para uma trade e pede uva. Significa os interesses na infraestrutura da segurança alimentar. O que é necessário para manter e dar suporte ao Brasil como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A importância do Brasil na exploração mineral. Hoje, terras raras é uma pauta número 1 nessa disputa geopolítica mundial estabelecida, sobretudo, de forma mais recente, com esse ambiente a partir da eleição do presidente Trump. Então, acho que a mineração e o agronegócio despertam um interesse primordial com toda a infraestrutura que o agronegócio e a mineração trazem para isso. E para os brasileiros, aqui tem sido um processo, né, de aprendizado, de descoberta, fora esses grandes players que nós já tratamos. A gente bate bastante aqui na nossa conversa do brasileiro entender que aqui não é final, é um meio, Dubai, os Emirados Árabes. E mais ainda, eu acho que quando você trata isso, traz uma reflexão, né, Gustavo? Nós somos um mercado que durante séculos funcionou para nós mesmos. Nós abastecemos 220 milhões de habitantes. Se você é a 5ª maior área territorial do planeta, e se você tem uma das maiores populações do planeta, por si só o mercado interno brasileiro
e é um mercado quase que autossuficiente, quase que se resolve, muitas vezes se preocupou pouco com esse movimento. E faz uma conta equivocada e dizer, bom, por que eu vou deixar de vender parafuso para 220 milhões de pessoas e vou me concentrar num ambiente onde nós temos 10 milhões de pessoas nos Emirados Árabes? Não é essa a questão. A questão é que, a partir daqui, você tem os acordos, não é, do Mercosul local, que é a comunidade do Golfo. Aí nós estamos falando de um mercado de dezenas de bilhões de habitantes. E mais que o brasileiro ainda não entendeu, é a possibilidade com os acordos comerciais entre os Emirados Árabes e a Índia acessar o que será e é hoje o maior mercado do planeta. Não é? A Índia passou a China em população. A Índia é o país que mais cresce no mundo hoje e é o país que mais vai crescer nos próximos 10, 15 anos por todas as projeções. Então, a partir daqui, um brasileiro com visão comercial pode enxergar que é um ponto onde há uma legislação e tratados internacionais para acessar um mercado consumidor muitas vezes maior do que o brasileiro. E por que você acha que esse cara não veio para cá ainda? O que você escuta bastante, você fazendo esse movimento de mitos do Oriente Médio para negócio, da convivência no dia a dia? O que você escuta bastante? Primeiro, a questão cultural, pouca vocação do brasileiro de se jogar no mercado internacional. Né? Tem sido um processo de construção ao longo do tempo, fora os grandes players. Né? Situações como a gente vê um brasileiro que resolve vir vender açaí e faz sucesso aqui, você conta, né? Você conta no dedo. Não é da coisa da cultura brasileira. É um processo de informação, é um processo de construção que está por trás dele uma questão cultural. Né? Enquanto você pega europeus que tiveram que se jogar durante crises de fome da Europa pelo mundo e, a partir daí, ter uma... Eu digo sempre, se a gente pega o desenho o sucesso do agronegócio brasileiro, ele passa pelo quê? Nós recebemos da natureza sol, água, terra, né? E aí vem dois elementos humanos fantásticos, o gaúcho e algo fantástico do ponto de vista de inovação tecnológica, que foi a Embrapa. Esse conjunto, Embrapa, gaúcho, sol, terra e água, transformou o Brasil numa potência. Nós precisamos torcer para que possamos ter elementos que permitam aos brasileiros criar essa vocação de buscar um mercado internacional que não seja só as nossas mega grandes empresas, que há espaço para os pequenos e médios empresários buscarem no Oriente Médio, buscar nos Emirados Árabes um acesso a toda a Ásia, inclusive. Ô, Bruno, e você comentou uma questão importante da cultura, né? O Rodrigo fala muito isso, a gente percebe muito isso aqui, porque as experiências que a gente tem com a grande maioria de empresários brasileiros que vêm, é que ele vem querendo ter um retorno muito rápido, né? Ele quer vir fazer uma reunião, pegou um avião, passa 2, 3 dias passeando, passa 2 fazendo reunião e quer voltar com o negócio firmado, cheio. E não é assim. Como não é no Brasil também, né? Quem sai daqui e vai para o Brasil fazer negócio não é desse jeito. Você enxerga isso também? Assim, enxerga até com evolução, evoluindo um pouco mais da reflexão. De modo geral, Gustavo, o empresário brasileiro busca, na compreensão do Oriente Médio, dos Emirados Árabes Unidos, a possibilidade de vir buscar capital para investir no próprio Brasil. Né? E o que é que nós vemos aqui e o tempo ensina? O árabe, ele participa do processo de risco. Se vê um empresário estrangeiro chegar no seu país, para ele aportar capital do risco, e o próprio árabe aporta o mesmo capital, seja para investir aqui, em outro país, ou seja, investir no Brasil. Nós temos que acabar com essa cultura que você vem para cá buscar recurso num fundo, num family office do tamanho das pessoas endinheiradas na região, que você pega esse dinheiro e com esse dinheiro você vai montar a sua indústria no Brasil. Não é isso. Não é? E acho que os árabes aprenderam ao longo dos anos e cansaram desse movimento no mundo, onde se acha, por conta do dinheiro do petróleo, você vem aqui e leva o capital como se fosse uma fonte infinita de recursos. Não. Acho que eles respeitam de forma sobremaneira quem chega aqui e diz, olha, eu quero botar meu capital a risco, tenho essa oportunidade, e aí você tem mais chance de encontrar aqui alguém
que põem o capital no mesmo risco e vão tocar um negócio juntos. Muitas vezes, nem que eles sejam majoritários, mas eles querem ver que o estrangeiro põe o seu capital em risco para ser sócio e participar de um negócio. O dinheiro árabe quer um parceiro, não quer uma ideia, ele não quer investir numa ideia, ele quer investir num bom parceiro. Exatamente isso. E outro ponto que eu observo que falta é porque, da mesma forma que aqui é muito longe para o pessoal do Brasil entender, o Brasil é muito longe para eles aqui entenderem também. Então, acho que o Brasil, o empresário, o estado, a cidade, se vende pouco aqui. Porque você tem que apresentar o que você tem lá, porque os caras não sabem, né? Os caras olham a Europa, que é muito ligada aqui, e Estados Unidos, naturalmente. Eu mudei muito meu conceito de longe a partir daqui. Porque o meu conceito de longe, o globo, uma esfera, como é que você define onde é o meio do mundo? Você define o mundo onde você estabelece que ele é mais importante, né? Então, por exemplo, seguramente sair daqui para São Francisco é muito mais longe do que sair daqui. Talvez seja até mais tempo de voo do que sair daqui para São Paulo. Ou vai ser quase a mesma coisa. Então, São Francisco está tão longe quanto está São Paulo. Só que São Francisco tem muito mais importância econômica para essa região, né, a Califórnia, do que qualquer outro ponto do Brasil. Então, o que torna o conceito de longe é a importância econômica. A verdade é que nós temos muito menos importância econômica do que quem liga a televisão e assiste o Jornal Nacional e achando que o mundo está acompanhando aquilo. Essa não é a verdade, não é? Essa não é a verdade. Então, a distância acho que está conectada à importância como player global. Volto a dizer, reconhecidamente, o Brasil é um player global relevantíssimo no agronegócio, relevantíssimo, relevante na própria indústria do petróleo. No número de barris de produção da Petrobras é maior do que a da DENOC, por exemplo. Né? Na indústria aeronáutica, no tamanho das nossas empresas de processamento de carne. Sim. Mas, tirando isso, o Brasil desaparece nos outros segmentos do mercado internacional. Esse é até um bom ponto para cá. Obviamente, foi financiado pelo dinheiro do petróleo. A gente tem uma chance de ouro agora no Brasil com a margem equatorial. Queria que você comentasse um pouco mais disso aí. Como que você enxerga até de oportunidade do mundo árabe para cá e vice-versa? Acho que, para tudo que nós ouvimos, a margem equatorial é a última grande fronteira de exploração petrolífera do Brasil. A partir de 2030, se nós não começarmos a extrair petróleo em novas áreas, o Brasil vai virar importador de petróleo. E essa é uma decisão que o país precisa tomar. E a gente volta àquele conceito que nós tratamos aqui, né, Gustavo? O tempo de decisão. O quanto tempo pegar, por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte, e quanto tempo nós levamos para tomar a decisão de construí-la e o quanto tempo se perdeu. Esse é um ponto agora. Vamos explorar ou não vamos explorar a margem equatorial? E explorar com os cuidados devidos. Mas, seguramente, tomar a decisão de explorar a margem equatorial será um dos maiores investimentos e acesso a recursos no subsolo marítimo. Acho que a margem equatorial é o novo pré-sal brasileiro. E não há nada que indique que haverá um terceiro, né, com esse tamanho. Então, nós voltamos agora àquele tempo do modelo de Santos. As oportunidades de investimento serão imensas. Tem oportunidade, então? Serão imensas. Serão imensas imagine que nós não estamos explorando. Nós estamos explorando o pré-sal a partir de uma costa desenvolvida, próximo do Rio de Janeiro, próximo de São Paulo, com a estrutura de Macaé. Nós vamos ter que explorar a margem equatorial a partir da região menos habitada do Brasil, com a menor densidade por metro quadrado do Brasil, com toda a infraestrutura necessária para fornecer a estrutura para a exploração, se essa for a decisão dos blocos que já foram ofertados ao mercado. E não é só a Petrobras, são empresas estrangeiras que acessaram também aqueles blocos. Então, esse me parece o último grande movimento de acesso à nova riqueza brasileira, com nossos vieses tupiniquim. Por exemplo, eu estava no Congresso Nacional quando o presidente Lula, no seu primeiro mandato, criou o Fundo Soberano Brasileiro. O Fundo Soberano era o quê? Vamos pegar a riqueza do pré-sal para enriquecer a população brasileira, com a melhoria da educação, da escola. Criamos o Fundo Soberano.
O governo emitiu 12 bilhões de dinheiro emprestado, depositou no Fundo Soberano. O fato é que, passado alguns anos, não entrou nada de royalties dentro desse Fundo Soberano, faltou dinheiro, ainda sacaram o dinheiro que tomaram emprestado, e Fundo Soberano de royalties não aconteceu no Brasil. Acho que todo mundo lembra aquela história. Vamos criar um Fundo Soberano para fazer igual a Noruega, que mudou o padrão. Então, assim, nós temos ainda uma distância muito grande do ponto de vista de responsabilidade e de seriedade de como nós manejamos a nossa máquina pública, né? E esse talvez seja um ponto, né, não é, Gustavo, que vale a ser dito. A questão modelo de decisão aqui não é porque você tem um soberano esclarecido que toma decisão e faz. O que nitidamente nós vemos é que no serviço público do país é um serviço público que inova, é um serviço público que faz entregas ao longo do tempo e você vê evoluções. Eu digo isso assim, não fico só no discurso. Veja, eu sou minha formação, eu sou advogado, fui ministro das cidades e, como ministro das cidades, fiz um movimento de algo que hoje 50, 60, 70 milhões de pessoas utilizam e custou algo pouco à União, mas que passava por inovação. Se você acessa hoje sua CNH digital, onde tem seu CPF, seu RG, foi um movimento nosso no governo do presidente Temer, desenvolvido por nossa equipe. E algo que parece tão pequeno, mas que facilita. Hoje no Brasil, as pessoas não portam documento físico. Embarcam no avião mostrando sua CNH digital. Não é? Se identificam em portarias, mostrando sua CNH digital. Eu estou sentando a CNH digital porque movimentos de inovação tecnológica aqui nesse país são feitos toda semana. Toda hora você encontra algo novo que facilitou, não é, a vida do dia a dia da população brasileira. E os movimentos no Brasil, em relação à evolução da máquina pública, são muito mais lentos e muito mais burocráticos. Eu tenho um episódio, eu estava precisando regularizar um ambiente de um imóvel, num ponto específico do Recife, e a burocracia, os órgãos de burocracia que cuidam isso, pediram certidão para regular essa casa, pediram para ouvir o Exército. Eu tenho certidão do Exército, pediram para ouvir a Marinha, pediram para ouvir a Aeronáutica, e a última agora um documento para saber se aquele objeto imóvel era objeto de alguma necessidade de se transformar em ambiente de habitação popular de Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é uma história de um processo burocrático que danifica a velocidade com que o empresário pode produzir, botar sua energia na produção, sua energia na geração de emprego e ficar se debatendo com a burocracia pública. E isso fica evidente quem convive, não é, na eficiência do serviço público daqui. Você se debate com isso de forma muito mais dura no Brasil. E você sentiu isso aqui, obviamente, para dar uma dica até para o empreendedor brasileiro que está lá, que está assistindo nosso podcast, o que você recomenda assim, de próximo passo para o cara sentir isso aqui e vice-versa? O que você fala para o pessoal? Tem que vir com aquilo primeiro. Não pode vir com a compreensão que você vai tirar dinheiro do árabe. Se você vier para cá com a compreensão que você tem um bom negócio e que você está trazendo o seu capital a risco, você vai encontrar parceiros para essa empreitada, seja para investir essencialmente aqui, seja para acessar a Ásia, acessar a Índia ou eventualmente participar, né, do próprio processo de investimento no Brasil. O conceito, o estereótipo do árabe ainda para o brasileiro é a fantasia do carnaval, não é? Ou que todos que se vestem a mesma coisa, todos são imperadores do petróleo. Né? Então, nós estamos muito distantes de compreender a cultura e o empresário, de modo geral, o empresário brasileiro, muito distante de compreender e exercitar, de fato, como isso aqui se dá. E só tem uma forma de conhecer, né? É vindo, escolhendo as pessoas certas para contactar. Hoje, você faz um trabalho fantástico no Lido, e quando João Dória me pediu para ajudar a estruturar isso aqui, nós tivemos a sorte de lhe acessar, e hoje vocês fazem um trabalho maravilhoso aqui de permitir uma chegada de empresários brasileiros, onde tem um primeiro suporte para conectar as pessoas. O primeiro movimento é conectar as pessoas se conhecerem, entender se faz sentido o que estão prospectando, o que querem, mas as oportunidades
na região são absolutamente deslumbrantes. E está só começando, né? E está Parece só que tá começando. começando. E está só começando. E uma outra coisa, né? Nós já tivemos essa experiência e vimos, a gente vê com frequência, né, Rodrigo? Todo locais tem pessoas sérias e pessoas não sérias. O que nós estamos mais vendo são pessoas, não é, da região que chegam também no Brasil, né? E aquilo que eu disse, pelo estereótipo de achar que você chega com a roupa, uma indumentária vestimenta árabe, não é você, né? Então, a gente tem visto muita gente passar sufoco, né, achando que está conversando com players relevantes, e tem gente correta e não correta no mundo inteiro. Então, é importante fazer um double check sobre com quem está se tratando, conversando, e a fonte do lead e é uma fonte extremamente relevante para essa checagem. E, obviamente, também do meu lado, sempre consulto, eu tenho a sorte, a honra de consultar nosso sempre o ministro aqui, que eu sou fã da sua leitura de cenário e, pô, esse bate-papo aqui, a gente falar e você... Muito bom. Reforçar desse movimento de Dubai, ou dos Emirados no geral, do mundo árabe, porque eu gosto muito e você, na 99% dos casos, acerta na sua leitura do que está acontecendo e fico bem feliz. Tem alguma pergunta aí para gente Não, fazer é mais agradecer mesmo, né? Assim, deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente aí, dos empresários, das pessoas. No momento em que a gente... há um conjunto de brasileiros hoje que está dedicado à região, nós temos a possibilidade de juntar uma leitura... primeiro, agradecendo a oportunidade, agradecer os comentários, Rodrigo, agradecer a oportunidade, Gustavo. Mas no momento que a gente tem a possibilidade de ter um tempo e conexões no Brasil, de fazer uma leitura da necessidade brasileira, com um conjunto de brasileiros que estão maduros e montaram relações nos Emirados Árabes, e você consegue juntar a posição, fazer uma ponte entre essas duas leituras, nós temos o caminho para ajudar muitos dos empresários brasileiros que têm interesse em conhecer a região, interesse de prospectar, porque a gente junta o que existe mais importante, é o acesso à informação nas duas pontas. E programas como esse ajudam a gente a divulgar essas oportunidades. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tenho aumentado a minha frequência. Hoje estabeleci a minha posição como residente com Golden Visa, com frequência no país, com a empresa estabelecida prestando esse tipo de consultoria, ajudando muitos dos amigos árabes que construímos nessa relação a prospectar negócios no Brasil e amigos brasileiros prospectando negócios aqui. E o programa e o LEAD são fontes relevantes de ajudar a fazer o que é mais importante, que é juntar e interagir essas pessoas. Muito bom, Bruno. Obrigado pelo papo, como sempre, construtivo, sim, maravilhoso aí de entender a sua cabeça e essa leitura brilhante aí que você tem de cenário de negócio. E a gente conversou hoje com o nosso sempre ministro, Bruno Araújo, pernambucano, co-chairman do LEAD Emirados, grande amigo, me consulto bastante e um dos primeiros a explorar essa relação Brasil e mundo árabe e continua fazendo isso de forma brilhante lá no Brasil. Obrigado, Bruno. Fique com a gente para o próximo programa. Em breve a gente está de volta, né, É isso Gustavo? aí. Em breve a gente tem mais novidade aí. Obrigado ao Rodrigo. Bruno, mais uma vez uma honra recebê-lo aqui. Enriqueceu muito nosso dia a dia e nossa vida como empresário também, né? Obrigado. Obrigado a todos. Um grande abraço. Abraço. Valeu.